E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos, a partir de agora, começar a comentar também questões de concursos da banca AOCP, tá bom? Em cada vídeo, como vocês já podem perceber, a gente está comentando 5 questões. Então, nesse vídeo, comentaremos as 5 primeiras questões desta banca que é muito frequente em concursos, beleza? Vamos ao comentário dessas questões, né? Começando aqui pela questão de número 1, onde ele diz aqui, ó, no quadrado mágico a seguir, a soma dos números de cada linha, de cada coluna ou das duas diagonais deve ser sempre o mesmo número. Perceba, todas as linhas, todas as colunas e as duas diagonais, a soma dos seus elementos tem sempre o mesmo valor, tá? O quadrado está incompleto. Se ele for preenchido, os números que deverão ficar no lugar de A e B, respectivamente, ó, então se ele fala que os valores são de A e de B, respectivamente, obviamente, o primeiro valor é de A e o segundo valor é de B. Beleza? Temos aqui o nosso quadrado mágico. E a primeira coisa que a gente tem que observar é que cada linha, cada coluna e as duas diagonais, a soma de seus elementos é sempre o mesmo, né? E aí a gente vai tomar como referência essa primeira linha aqui, ó, onde eu tenho 12 mais 17, 29 com 10, 39. Quer dizer, então, que cada linha, cada coluna e as duas diagonais, a soma de seus 3 elementos sempre deve ser igual a 39, tá bom? Por onde que a gente vai começar a descobrir os valores desconhecidos aí, tá? Sem dúvida, é importante que você comece pelas informações que te dão mais dicas, né? Pelas linhas ou pelas colunas que te dão mais dicas. E aí eu vou dar uma olhada nessa terceira coluna aqui, ó, onde eu tenho 10 com 15, 25, e para chegar em 39 estaria faltando o quê? Estaria faltando 14. Então, eu sei que essa posição aqui é ocupada pelo 14, tá? Em seguida, eu poderia olhar para essa diagonal aqui, ó. Então, vendo essa diagonal aqui, ó, onde eu tenho 14 aqui numa extremidade e eu tenho 12 na outra. Logo, 14 com 12 dá 26. Para completar os 39 da soma, esse elemento aqui do meio, ó, só pode ser 13. Tranquilo? A partir desse termo central, você já descobre A e B. Por quê? Porque para 39, faltam 11. E aqui, ó, 17 com 13, 30. Para chegar em 39, faltam 9. Tá? E você também, logicamente seria desnecessário, mas você também poderia, além de descobrir o valor de A, que a gente viu que é 9, né? Poderia também descobrir esse elemento aqui, ó, do canto inferior esquerdo, tá? Ó, poderia ver aqui, ó, que 12 com 11 dá 23, ou 10 com 13 dá 23, e 23 para chegar em 39 estaria faltando 16, né? Ó. E aí comprovaria que o A realmente vale 9. Por quê? Porque 16 com 14, 30 para 39, faltam 9, né? Coisa que a gente já tinha observado aqui pela coluna do meio, né? 17 com 13 dá 30, para completar os 39, faltariam 9, tá? Lembre que eu preciso representar os valores de B na ordem, de A e B, perdão, na ordem. Então, o primeiro valor é de A e o segundo valor é de B. Logo, a minha resposta seria o quê? 9 para A e 11 para B. 9 e 11
é a resposta que eu tenho na minha alternativa D, beleza? Então, uma questãozinha aí fácil para a gente começar a nossa resolução dos problemas que aparecem na banca AOCP. Tranquilo? É uma questão clássica, tá? É uma questão que toda banca que cobra raciocínio lógico em seus editais vai exigir numa prova, tá? Ela é frequente da maioria das provas que pedem raciocínio lógico, tá? Inclusive, fiz um vídeo ontem comprovando essas leis aqui que a gente vai utilizar. Ele fala aqui que ele quer a negação de uma proposição com uma conjunção, ó. Conjunção caracterizada pela presença do conectivo e, tá? Então, eu quero a negação da proposição. Ana gosta do campo e Márcia gosta do litoral, tá? Toda vez que ele te pedir negação do i ou do ou seja, negação da conjunção ou da disjunção, você vai aplicar as leis de Morgan, tá? Nesse caso aqui, ó, você tem a negação do P e Q, tá bom? Ana gosta do campo, seria a proposição P. Márcia gosta do litoral, seria a proposição Q. E eu quero negar P e Q, né? Segundo as leis de Morgan, né? Para fazer essa negação, você nega as duas proposições, troca o i pelo ou, tá? Então é só você negar as duas, ó. É só você negar Ana gosta do campo, negar Márcia gosta do litoral e trocar esse i pelo ou. Sendo assim, Ana não gosta do campo ou Márcia não gosta do litoral. Perceberam? Eu neguei a primeira proposição, tá vendo? Eu neguei a segunda proposição e tá terminado aí o nosso problema. Nós vamos procurar aí a resposta e vamos ver que ela já está imediatamente aí na alternativa A, não é isso? Ana não gosta do campo ou Márcia não gosta do litoral. Essa é uma questão manjadinha de concurso, é uma questão batidinha, então a gente consegue resolvê-la aí. Vamos agora para a nossa questão de número 3, tá? Onde ele diz assim, ó, considere as proposições a seguir. P, gosto de praticar esportes. Q, não gosto de ficar em casa. E aí ele diz que a sentença não gosto de praticar esportes e gosto de ficar em casa é verdadeira quando? Vamos lá. Perceba que aqui eu tenho o conectivo e, ou seja, novamente eu tenho um problema de conjunção. Só que agora eu não quero negar a conjunção como no problema anterior. Eu quero verificar um valor específico dessa conjunção. Por isso, é sempre importante que você lembre dessa tabela verdade aqui, ó. Aqui eu tenho a tabela verdade da conjunção, né, ó? P, Q, P e Q. E aí você vai lembrar que a minha conjunção, ela só é verdadeira, ó. Lembra que ele está dizendo que essa conjunção aqui, ó, ela é verdadeira? Eu só tenho uma possibilidade para isso, que seria o quê? A primeira proposição ser verdadeira e a segunda também, né? Como ele está dizendo que essa proposição, essa conjunção, ela é verdadeira. Vejam aqui pela tabela que a única possibilidade dela ser verdadeira é se você tem a primeira proposição verdadeira e a segunda proposição também verdadeira. Dessa maneira, não gosto de praticar esportes é uma verdade, gosto de ficar em casa é outra verdade, tá? Só que aí você vai considerar as duas proposições P e Q que ele forneceu aqui, ó. Com relação a gosto de praticar esportes,
né? Gosto de praticar esportes, você vai perceber que ela é falsa. Por quê? Porque ela é justamente a negação desta primeira proposição da conjunção aqui, ó. Ele disse que não gosta de praticar esportes, é uma verdade. Então, gostar de praticar esportes é a negação disso. A negação de uma verdade é falsa. Da mesma forma que não gosto de ficar em casa, também em casa é uma verdade. Como eu estou negando, a negação de uma verdade é uma afirmação falsa. Ou seja, P é uma proposição falsa, Q também é falsa. Eu vou analisar aqui nos meus itens qual deles está de acordo, tá? Então, vamos lá. Letra A, a negação de P é falsa? Pode esquecer a letra A, porque P é falsa, não a negação de P. Então, já pode esquecer logo a letra A, tá bom? Letra B, P é falsa, tudo bem, mas a negação de Q não é falsa. Ó, Q é que é falso, a negação de Q seria uma verdade. Também não é a letra B. Letra C, P é verdadeira. Pode esquecer, ó, P é falsa. Então, não é a letra C. Letra D, a negação de P é verdadeira. Sim, porque se P é falsa, a negação só pode ser verdadeira. E Q é verdadeira. Não, Q é falso. Então, elimino também a letra D. Só me sobrou aí a alternativa E, que deve ser a resposta, tá? E aí a gente vai comprovar, ó, que a negação de P é verdadeira, certo? Porque se P é falsa, a negação dela é verdadeira. E Q é falso, sim, de fato, Q é falso, tá? Então, você foi analisando item por item, eliminou os 4 primeiros, por eliminação, só poderia ser a letra E, a alternativa E, tá bom? Você analisou uma por uma e concluiu que a resposta correta é a letra E, beleza? A alternativa E. Quarta questão. Esse já foi um tipo de questão muito frequente de provas de concurso. Hoje, nem tanto, mas é bom a gente estar preparado para esse tipo de questão, porque vai que cai de novo, né? Era um tipo de questão muito frequente. Hoje, nem tanto, tá? Não cai com tanta frequência como antes. Mas a gente tem que estar preparado para tudo, tá? Inclusive porque, de fato, aí saiu de moda temporariamente. Essa moda, ela pode retornar. Então, a gente tem que estar ligado, tá? Ele diz assim, ó. Considere cada uma das afirmações a seguir. Se eu não almoçar, então termino meu relatório. Se eu for almoçar, então não pago minha conta no banco. Sabendo que a conta foi paga, é correto afirmar o quê? 3 premissas dessas 3 afirmações, tá bom? Ó, via de regra, quando ele não fala nada, quando ele não menciona nada, todas essas premissas, elas são verdadeiras, tá? Elas não seriam todas verdadeiras, exceto o enunciado tivesse dito que uma delas é falsa, tá? Como não foi dito isso, parte-se da ideia que todas elas são verdadeiras, tá? Então, a conta foi paga, é uma verdade. Se eu for almoçar, então não pago minha conta, é uma verdade. E se eu não for almoçar, então termino meu relatório, também é uma verdade, tá? Você nota que essas 2 primeiras proposições aqui, elas são compostas, né? Elas são condicionais, é o famoso se então. E essa terceira proposição é a proposição simples, tá? Você sempre vai começar da proposição simples, que tem valor
verdade. Então, a conta foi paga é uma verdade, beleza? Só que aí, se a conta foi paga é uma verdade, você vai ver aqui, ó, que eu não pago minha conta, então seria falso, né? Ó, a conta foi paga é uma verdade, então a conta não foi paga ou eu não pago minha conta seria falso, tá? Só que você vai olhar que essa segunda, e aí sempre lembre da Vera Fischer falsa. Quer dizer, se a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa, o meu condicional será falso, tá? Então você vê como esse condicional é verdadeiro, a minha primeira proposição não pode ser verdadeira, né? Porque se fosse verdadeira a primeira, falsa a segunda, certamente esse valor aqui seria falso. E não é, ele é verdade. Logo, o se eu for almoçar, né, o eu almoçar, né, é uma informação falsa. Porque falso com falso dá um condicional verdadeiro. Se fosse verdadeiro com falso, a resposta seria falso. Beleza? Então, almoçar é falso, tá bom? Ó, eu ir almoçar é falso, tá bom? Agora, olha aqui na primeira proposição. Eu tenho aqui, eu não vou almoçar, ó, não vou almoçar. Veja, se almoçar é falso, não almoçar só pode ser uma verdade, tá? E aí perceba, novamente você tem o se então, novamente você tem o condicional. E você vai lembrar da Vera Fischer falsa. Então, se a primeira for verdade e a segunda for falsa, a minha condicional vai ser falsa. Como ela não é falsa, o meu segundo valor aqui não pode ser falso. Portanto, ele só pode ser verdade. Porque lembra, se o primeiro for verdadeiro e o segundo fosse falso, aqui daria falso. Só que não está falso aqui, está verdadeiro. Então, não pode ser falso o meu segundo valor. Se não pode ser falso, só pode ser verdadeiro. Beleza? E aí, veja que agora eu já analisei todas as proposições que foram fornecidas para mim. Disso, eu posso tirar algumas conclusões, tá? Eu vou almoçar? Não, ó, porque eu não vou almoçar é uma verdade. Relatório? Sim. Termino meu relatório. E eu pago a conta? Sim, eu pago a conta, tá? Então, perceba, eu não vou almoçar, é uma verdade, então não almocei. Eu termino meu relatório, logo eu pago a conta. Se a conta foi paga, eu pago a conta, tá? Dentro dessas três aqui, tá? Vamos analisar uma por uma novamente. Eu fui almoçar? Não. Então, ó, cancela a letra A. Eu não fui almoçar, tá bom? Lembra que aqui eu já vou cancelar, porque o I só é uma verdade quando ele fala de I, eu tenho que ter duas verdades para a proposição ser verdadeira. Passar para a próxima. Letra B. Eu fui almoçar de novo, ó. Esquece. Se a primeira falhou, a segunda falha também. Letra C. Eu não fui almoçar, correto, e terminei o meu relatório, correto também. A afirmação C, tá bom? Letra D. Não fui almoçar, correto, e não terminei o meu relatório. Errado. Terminei o relatório? Sim, tá? Então, veja que quando eu não tenho os dois valores verdadeiros, o I não pode ser verdadeiro. Então, essa afirmação não é correta, não é verdadeira. E na letra E, presta atenção que eu tenho um se não, tá? Se não pago minha conta no banco, então terminei meu relatório. Perceba, a primeira é falsa, né? Porque eu paguei a conta, tá? Terminei meu relatório? Terminei. E você vai ter
verdade a segunda, tá bom? Falsa a primeira e verdade a segunda, tá? Essa daqui, se você fosse analisar, se você fosse levar um pouco mais a risca, você veria que essa afirmação aqui também ela está de acordo, tá? Apesar de que o gabarito da questão letra C, essa letra ela também o diz, porque o sim, então, só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Se a primeira aqui, ó, já é falsa, acabou. Então, essa afirmação também seria verdadeira, tá? Apesar de que o gabarito informa a alternativa C, ó, então, essa daqui, de certa forma, também estaria correta, tá bom? Até porque, ó, não foi especificado quando ele disse que a conta foi paga, não foi especificada aonde foi paga, tá? Ela poderia ter sido paga no banco ou em outro lugar. Talvez tenha sido a alegação da banca para considerar essa afirmação falsa, ainda que ela tenha um fundo de verdade. Por quê? Porque a primeira proposição é falsa e a segunda é verdade. Se a primeira é falsa, a segunda é verdade, o meu condicional ele seria verdadeiro, tá? Ainda que o gabarito tenha sido indicado letra C, eu considero também que a letra E está correta. Tá bom? Beleza? Vamos mais para frente. Questão número 5. Ele diz aqui, ó. Ao realizar uma prova de um concurso público, João respondeu a 15 questões diferentes nessa prova. Perceba, 15 questões. Os critérios de classificação e correção desse concurso são: cada vez que um candidato responde corretamente a questão, ele recebe 10 pontos. Cada vez que um candidato erra a questão ou a deixa sem resposta, ele perde 6 pontos. Para ser aprovado e realizar a segunda etapa do concurso, cada candidato deve pontuar no mínimo 70 pontos nessa prova. No dia do resultado de sua nota, João verificou que acertou 60% do total de questões da prova. Dessa forma, é correto afirmar que... E aí você tem os 5 itens, tá bom? Mas antes de analisar esses 5 itens, daqui a pouco a gente volta para eles, a gente vai ter que coletar as informações do problema, tá? O que são informações do problema aí? A gente sabe que cada resposta correta acrescenta 10 pontos à minha pontuação. Que cada resposta errada ou que eu deixo, tá? Então, eu ganho 10 pontos por cada C e perco 6 pontos se eu não responder corretamente. Quer dizer, se eu errar ou não responder simplesmente. Tá? Sei que para ser aprovado eu preciso de no mínimo 70 pontos. E sei também que o João acertou 60% dessas questões. Ou seja, ele acertou 60% dessas 15 questões. Tá bom? Só que se a gente for calcular aqui rapidamente, 60% de 15 questões seriam 9 questões. Então, ele acerta 9 questões e ele erra ou deixa sem resposta as outras 6, tá certo? Ele acertou 60% da prova, que são 9 questões, e os outros 40% da prova, os 40% de 15 questões, que são 6 questões, ou ele errou, ou ele deixou sem resposta, tá bom? Vamos ver nessas condições quantos pontos o João obteve, tá? A gente sabe
que para cada uma das 9 questões que ele acertou, ele ganhou 10 pontos. E para cada uma das 6 questões que ele errou ou deixou sem resposta, ele perdeu 6 pontos. Certo? 9 vezes 10 dá 90. 6 vezes menos 6 dá menos 36, né? 90 menos 36, 54 pontos. Ou seja, ele não conseguiu a pontuação mínima para ser aprovado para a segunda etapa, tá? Então, vamos tirar isso aqui e vamos nos lembrar apenas que o João ele conseguiu 54 pontos. Cada resposta correta, 10 pontos a mais. Cada erro ou sem resposta, 6 pontos a menos. E aí eu vou trazer os itens de volta para a gente ver qual deles condiz com a verdade. Letra A, ele foi aprovado? Pode esquecer. Ele só seria aprovado com 70 pontos ou mais. Ele obteve 54. Então, tudo que tiver dizendo que ele foi aprovado, esqueça. Tá bom? Letra B. Ele errou, deixou de responder a 9 questões. Não. Ele acertou 9 questões e errou ou deixou de responder as outras 6. O que a gente viu aqui, ó. 9 questões ele acertou e as outras 6 ele errou ou deixou sem resposta. Letra C. Ele foi reprovado nessa prova acertando exatamente 7 questões. Olha, ele até foi reprovado, só que ele acertou mais do que 7 questões. Então, também não é a letra C, tá bom? Letra D. Caso ele tivesse acertado mais uma questão da prova, então teria sido aprovado para participar da segunda etapa da prova. Vejamos. Ele acertou 9 e errou 6, ou deixou sem resposta, né? Se ele tivesse acertado uma a mais, seria um acerto a mais e um erro ou uma resposta sem dar a menos. Então, teria 10 vezes 10, porque eu teria acertado 10 questões, então teria 100 pontos aqui ao invés de 90. E aqui eu só teria perdido 5 vezes menos 6, só teria perdido 30 pontos, tá? Então, teria ganho 10 pontos de uma resposta correta a mais, e eu teria deixado de perder 6 pontos de um erro ou uma não resposta. Então, eu ganharia outros 6. Quer dizer, desses 54, eu iria para 70 pontos. Por quê? 10 pontos a mais de um acerto a mais e 6 pontos que eu deixaria de perder com uma resposta errada ou uma sem resposta. Então, eu teria 16 pontos a mais. Com os 54 que ele já conquistou, 70. Então, com 70 pontos, sim, ele teria sido aprovado para participar da segunda etapa. Então, a minha resposta aí é a alternativa D, beleza? E, obviamente, e aí, galerinha, tudo bem com vocês? Segunda parte das resoluções de questões da banca AOCP, beleza? No vídeo anterior, nós resolvemos as 5 primeiras questões dessa banca e nesse vídeo iremos comentar, resolver mais 5, beleza? Tá? Se você ainda não é inscrito no canal, mas está assistindo esse vídeo, se inscreve no canal, clica lá no sininho, aciona as notificações, que quase todo dia durante essa quarentena eu estou lançando vídeos, beleza? Bom,
Falando aí das nossas resoluções da banca OCP, vamos começar por uma questão de número 6, que é de um tópico que quase todo concurso que cobra aí, raciocínio lógico exige nas suas provas, que é a parte de probabilidades, tá? Inclusive, tem vídeo no nosso canal com a teoria de probabilidade e a resolução de alguns problemas de probabilidade, tá? Então, depois que você assistir aqui, vai lá e se informa mais, beleza? Na questão 6, ele está me dizendo assim, ó. Em uma caixa estão dispostos 10 cartões, sendo 4 da cor amarela e 6 da cor vermelha. São sorteados sucessivamente e sem reposição 4 cartões dessa caixa. Eu quero saber a probabilidade de que ao menos uma dessas cartas seja da cor vermelha. Ó, por que eu sublinhei esse sucessivamente e sem reposição? Primeiro, porque se você tem algo sucessivo, você tem algo que é um após o outro, ou seja, algo que obrigatoriamente obedece uma ordem. E nos problemas de contagem, quando você obedece ou você depende de uma ordem, você tem um problema de arranjo, tá bom? Que você vai resolver pelo princípio fundamental da contagem, que também é chamado princípio multiplicativo, beleza? E aí, a gente precisa se ligar que em probabilidade, eu preciso do número de casos favoráveis ao problema, tá certo? E do número total de casos, tá bom? A gente sempre deve começar pelo total de casos, tá? Então, eu vou escolher 4 cartões desses 10, mas sem a devolução, sem a reposição. Isso é super importante. Por quê? Porque na minha primeira retirada, eu tenho 10 possibilidades de cartão. Aquele cartão que eu retirei, eu não vou devolver, ó, não tem reposição. Então, para a segunda retirada, eu só tenho 9 possibilidades, e para a terceira, 8, e para a última, 7, tá? Se por um acaso fosse um sorteio com reposição, 10 possibilidades para cada uma das retiradas, visto que eu retiro, olho o cartão e devolvo para a caixa, tá bom? Então, se fosse com reposição, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, tá bom? Como é sem reposição, aquele cartão que já foi retirado não volta para a caixa. Então, na retirada seguinte, você vai ter uma possibilidade a menos, beleza? Como é arranjo, como é princípio multiplicativo, multipliquei tudo aqui, 5.040 são as possibilidades, tá bom? O que vai me favorecer nesse problema? Se eu, desses 4 cartões, sortear ao menos ou no mínimo um vermelho. Então, vamos lá. Eu preciso sortear no mínimo um cartão vermelho, tá bom? Então, pode ser 1, ou 2, ou 3, ou 4. Só que se eu for trabalhar com 1, depois com 2, com 3, com 4, eu vou perder muito tempo e eu vou complicar demais a minha resolução, tá? Então, nesses casos, eu sugiro que você use a técnica da eliminação. O que é a técnica da eliminação? Você já tem o total de casos, certo? Tira, elimina aqueles casos que não te favorecem, que não servem para o teu problema, e tirando aqueles que não servem, todos os outros servirão, beleza? No caso aqui, o que favorece o problema é você escolher, no mínimo, um cartão vermelho, tá? Então, o que não vai servir para você é se todos os cartões forem da outra cor, se todos os outros cartões forem amarelos. Então, se eu sortear 4 cartões amarelos, não vai servir para mim, ó. Então, na primeira retirada vai sair um cartão amarelo, 4 possibilidades. No segundo também, 3, porque um já foi retirado. Depois 2, depois 1.
multiplico tudo, porque é arranjo, 24 possibilidades, tá bom? Então, dos 5.040 casos, só esses 24 aqui não me servirão. O que não me serve, eu retiro. Tiro o que não me serve, vai sobrar o que me serve. Vai me sobrar os casos favoráveis, a quantidade de casos favoráveis. Então, dos 5.040, tirei os 24 que não me servem, vão sobrar os 5.016 que me servem. Tranquilo? E aí, agora você vai aplicar a tua definição de probabilidade, tá certo? Na tua definição de probabilidade, número de casos favoráveis dividido pelo total de casos. Uma dica aqui para você simplificar essa fração. Ó, de 5.040 para 5.016, a diferença é 24. Tente dividir por 24. Tá? Eu vou tentar dividir por 24 em cima e embaixo. 5.016 por 24 dá 209, tá? E 5.040 dividido por 24 dá 210, tá? Então, eu dividi por 24 em cima e por 24 embaixo. Ficou 209 em cima, 210 embaixo, que é a fração mais simples que você tem, tá? Caso você não perceba isso de imediato, que dá para dividir ambos por 24, você pode ir simplificando aí por 2, por 3, até não poder mais simplificar. Vai chegar na mesma resposta, que é justamente aquela que indica a alternativa E, tá bom? Então, essa é uma técnica muito eficaz para resolver problemas de probabilidade, tá? Você já tinha calculado o total de casos, porque é necessário para a probabilidade, subtrai os casos não favoráveis, aqueles que não servem, não favorecem o teu problema, e automaticamente você vai determinar os casos que te servem, os casos favoráveis, tá bom? Casos favoráveis dividido pelo total de casos é a tua probabilidade. Tranquilo? Então, questão 6, resolvida, tá? Questão 7 é uma questão que quase toda banca de elaboração de provas de raciocínio lógico cobra, tá? Essa questão dos diagramas lógicos, dos diagramas que a gente chama de diagramas de Venn, que a gente usa muito em conjuntos, tá? Então, se liga aqui nessa questão. Ele diz assim, ó, dos 50 alunos de uma turma, 15 foram reprovados em língua portuguesa, 12 em biologia e 10 foram reprovados nas duas disciplinas. Eu quero saber quantos alunos não foram reprovados em nenhuma dessas disciplinas. Ou seja, os alunos que não foram reprovados nem em língua portuguesa e nem em biologia. Tranquilo? Para esse tipo de questão, a dica é você ilustrar. Então, coloca um diagrama aí com os reprovados em língua portuguesa, tá? Quem está dentro desse primeiro diagrama aqui foi reprovado em língua portuguesa, quem está fora dele não foi reprovado. E o mesmo para a biologia, tá? Quem está dentro desse segundo diagrama aqui foi reprovado em biologia, quem está fora não foi reprovado em biologia. Beleza? Comece sempre preenchendo pela parte comum. Nesse caso, a parte comum serão os alunos reprovados nas duas disciplinas, que ele já diz aqui são 10. Beleza? Então, 10 alunos foram reprovados nas duas disciplinas. Tanto em língua portuguesa, ó, tanto está dentro do diagrama de língua portuguesa, como também está dentro do diagrama de biologia. Comece sempre a preencher o teu diagrama da parte comum, tá bom? Agora, 15 alunos foram reprovados em língua portuguesa, certo? Cuidado, às vezes ele coloca aqui, 15 alunos foram reprovados somente em língua portuguesa, tá? Então, se ele colocasse aqui o somente língua portuguesa, 15 ficaria nessa parte exclusiva de língua portuguesa, tá bom? Então, se ele dissesse
15 alunos foram reprovados somente em língua portuguesa, aqui viria o 15, aqui nessa parte exclusiva de língua portuguesa, beleza? Só que ele não disse isso. Ele disse que 15 alunos foram reprovados em língua portuguesa. Quer dizer, então, que dentro do diagrama de língua portuguesa eu tenho que ter 15 alunos, dos quais eu já tenho 10. Então, só faltam 5. E da mesma forma, como ele não disse que 12 alunos foram reprovados somente em biologia, fazendo com que 12 não fique na parte exclusiva, e aí você tem que tomar muito cuidado na leitura do enunciado, tá? 12 reprovados em biologia, já tenho 10, faltam apenas 2, beleza? Ao todo são 50 alunos, e aqui eu já tenho 5 com 10, 15, 2, 17. Eu já tenho dos 50 alunos, 17 aqui. Os outros 33, né? O que falta para 50, estão aqui fora. Ou seja, são os alunos que nem reprovaram em biologia e nem reprovaram em língua portuguesa. Ou seja, não reprovaram em nenhuma dessas duas disciplinas. Nossa resposta, então, está aqui, ó, a alternativa C. Tranquilo? Questões fáceis. Agora que você precisa tomar bastante cuidado na leitura e na interpretação, senão você se passa. Tranquilo? Então, essas duas questõezinhas aí a gente já conseguiu resolver. Vamos prosseguir aqui a nossa resolução com a questão número 8. E aí, nessa questão número 8, eu vou pedir muita atenção de vocês, porque ele diz aqui, ó, afirmar que Clara trabalha de manhã e Clara trabalha à tarde ou à noite é equivalente a afirmar, por definição de equivalência de proposições compostas, que, olha, presta atenção numa coisa. Aqui eu tenho duas operações, dois operadores lógicos. Eu tenho o conectivo "e", que é uma conjunção, e depois eu tenho o conectivo "ou", que é uma disjunção, tá? Então, se eu fosse considerar, Clara trabalha de manhã é uma proposição, aí eu teria o "e", tá? Clara trabalha à tarde, outra proposição, aí viria o "ou", e depois eu teria Clara trabalha à noite, uma terceira proposição, tá? Se a gente fosse traduzir isso para a linguagem lógica, ficaria bem assim, ó. Você tem a primeira proposição, que eu estou chamando aqui de P, ó. P é Clara trabalha de manhã, certo? Aí depois você vem com o "e", depois Clara trabalha à tarde, que é a proposição Q, ou aqui, ó, Clara trabalha à noite, que é a proposição R, tá bom? Então, a princípio, o que eu tenho é isso aqui. O que ele quer é uma equivalente disso. Então, para a gente fazer equivalente disso, a gente vai utilizar um recurso que você já utiliza quando vai trabalhar expressões algébricas, que é a propriedade distributiva, tá? Você vai aplicar aí a propriedade distributiva, o famoso chuveirinho. Então, ó, a parte de fora opera com tudo que está dentro. Então, eu vou ter PI operando com Q e depois PI operando com R, ó. P, então vai ficar P e Q, aí mantém o "ou", depois P e R, ó. Eu estou fazendo aqui uma distributiva, ó. P, I opera com Q, vai ficar P e Q, vem o "ou", tá bom? Aí depois eu tenho P e R, vai ficar P e R, tá? Lembrando que P é o quê? Clara trabalha de manhã, o Q é Clara trabalha à tarde e o R, Clara trabalha à noite, tá? Então, traduzindo isso de volta para a linguagem corrente, né, para a língua portuguesa, eu teria Clara trabalha de manhã e à tarde, ou Clara trabalha de manhã e à noite. Tá vendo? Ó? Clara trabalha de manhã e
à tarde, ou Clara trabalha de manhã e à noite. Proposição P, I, Q, ou preposição P, I, R. Tá, ó. P, I, Q, ou P, I, R. Aí. Essa deve ser a resposta que nós vamos precisar. Ela está exatamente na alternativa E, como vocês podem observar aí nas opções. Tranquilo? Questão 9. Uma dona de casa comprou um determinado produto em uma loja, mas não tinha dinheiro para pagá-lo à vista. Então, deu de entrada 35% do custo total do produto, valor total do produto, tá bom? O restante, a dona de casa dividiu em 10 parcelas sem juros. Sabendo que R$350 equivale a 40% do valor da entrada, quanto pagará em cada parcela? Vamos lá. Aqui a gente vai lembrar que porcentagem é uma razão de denominador 100. E observar também que eu estou comparando percentuais com seus valores. Então, eu tenho uma comparação de razões, que é uma proporção. Se é uma proporção, eu posso resolver esse problema por regra de 3. Bom? Coletando os problemas, as informações do problema, né? Coletando aqui as informações, eu sei que eu tenho 100% de um produto, eu pago 35% de entrada e os outros 65% que vão sobrar vai ser dividido em 10 parcelas iguais e sem juros, tá bom? Então, meu produto custa 100%. Eu dou 35% na entrada, sobram 65% para pagar. Esses 65% eu vou dividir em 10 partes iguais, em 10 parcelas iguais, e sem acréscimo nenhum de juros, tá? Sem nenhuma espécie de acréscimo. Ele diz também que R$350 equivale a 40% do valor da entrada. Então, por essa comparação, eu posso dizer que é o valor da entrada, ou seja, de 100% da entrada. Então, se 350 é 40%, esse valor que é a entrada, é 100%. Ó, grandezas diretamente proporcionais, por quê? Porque quanto maior essa parcela, maior o percentual da entrada, ó, então, diretamente proporcionais, eu faço logo a minha proporção, o meu X da Xuxa. Então, 40 vai multiplicar e 350 vai multiplicar 100, né? 40 vezes dá 40 350 vezes 100, ó, é o 350 com mais 2 zeros. O 40 está multiplicando, passa dividindo, então vou ficar com 35 mil dividido por 40, corto um zero em cima, um zero embaixo, é a mesma coisa que 3.500 por 4, ou R$875. R$875 é o valor da minha entrada, tá bom? E que corresponde, obviamente, a 35% do valor do produto. Mas foi isso que o problema pediu? Não. O problema pediu o valor das parcelas. Então, para isso, eu vou ter que achar o valor parcelado. Qual foi o valor que eu parcelei? E aí eu vou aproveitar essa informação que eu acabei de obter, tá? Porque eu sei que a entrada é R$875 e corresponde a 35% do valor do produto. E o valor que eu vou parcelar, né, que é o restante do produto, são os outros 65%. Ô, Wagner, eu poderia ter calculado aqui os 100%? Poderia. Só que você vai perder tempo se você fizer isso. Porque se você calcula os 100%, você acha o valor do produto, daí depois tem que descontar os R$875 para achar o valor de cada parcela, tá bom? E aí você acaba perdendo um pouquinho de tempo. Eu prefiro ir direto ao ponto. Então, 35%
são os R$ 875 que a gente acabou de encontrar, e o valor que eu vou parcelar em 10 vezes, os outros 65%, os 65% restantes. E aí a gente sabe, novamente, como eu tenho uma comparação de valores com os seus percentuais, é diretamente proporcional também, tá? Então, vou fazer meu X da Xuxa novamente. Vou ter, então, 35 vezes P de um lado e 875 vezes 65 do outro, tá? Esse 35 que está multiplicando o P, ele passa dividindo, tá? Pode ver que aqui eu dividi 875 por 35, tá? Ó, 875 por 35 vai dar 25 e vezes 65 vai dar 1.625. R$ 1.625 é, portanto, o valor que eu vou parcelar. E vou parcelar em quantas vezes? Vou parcelar em 10 vezes. Ou seja, o valor de cada parcela é esse 1.625 dividido por 10. Porque nenhum juro vai ser acrescentado, tá? Então, vou dividir simplesmente esse valor da parcela por 10 vezes. E aí, cada uma delas será R$ 162,50, a alternativa C. Tranquilo? Questões fáceis, tá? Só precisa tomar cuidado na interpretação, na leitura, tá? E aqui, a ideia dessas resoluções que estou fazendo com vocês é justamente dar esse alerta e mostrar a maneira, diria, mais rápida de chegar a essas soluções. Viu? E aí, para a gente fechar o vídeo de hoje, vou trazer uma questão 10, que é uma questão um pouquinho mais desafiadora, um nível de dificuldade um pouquinho maior, beleza? Ele diz assim, ó, que José, João e Marcelo estão em especialidades diferentes. Um é pediatra, o outro é neurologista e o outro é cardiologista, tá? Sabendo que ou João é pediatra ou Marcelo é pediatra, ou José é neurologista ou Marcelo é cardiologista, ou Marcelo é cardiologista ou João é cardiologista, podemos afirmar que as especialidades de José, João e Marcelo são, nessa ordem, respectivamente, quais? Ó, você está notando que aqui eu estou trabalhando com o ou. Cuidado, muita gente confunde esse tipo de operação lógica com a disjunção, tá? Só que tem um detalhe, a disjunção comum, ela só vai apresentar o ou uma vez, tá? Quando você tem o ou, deixa de ser uma disjunção simples e passa a ser uma disjunção exclusiva, tá? Então, cuidado para você não confundir o ou único, que é a disjunção simples, com o ou duplo, que é uma disjunção exclusiva, tá? Cuidado. Ou, uma vez, é disjunção simples. Ou seja, ou duas vezes, é disjunção exclusiva. E a tabela lógica é diferente, tá? Então, cuidado, tá? É um problema menos comum em concursos, mas ainda assim ele pode aparecer e questões desse tipo acabam sendo diferencial em muitos concursos, tá? Quem acerta essa questão pode, num critério de desempate, conseguir muitas posições ou até mesmo passar muitas posições com um acerto a mais. Às vezes, um acerto a mais pode ser a diferença entre você estar dentro das vagas de um concurso ou não. Então, essa questão, muitas vezes, é o diferencial. Por isso que ela é tão importante. Ainda que seja incomum, mas ela é muito importante. Beleza? Então, vamos lá. Eu sei que são 3 pessoas, 3 médicos, né? Com 3 especialidades diferentes, tá? Quem disse isso foi o meu problema, foi o meu enunciado.
Você deve lembrar que na disjunção exclusiva, que é o ou, a proposição ela só é verdadeira quando os dois valores das proposições são diferentes. Ou seja, ou a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, ou a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, tá? Eu preciso ter dois valores diferentes para que o ou seja verdade. E é claro, como ele me trouxe premissas, como isso aqui é uma premissa, isso aqui é uma premissa, e isso aqui também é uma premissa, a gente sugere que elas sejam verdadeiras. Então, para cada uma delas ser verdadeira, é necessário que uma das proposições simples seja verdade e a outra automaticamente seja falsa. Pode ser verdade a primeira, falsa a segunda, pode ser falsa a primeira, verdade a segunda. A ordem não importa. O que importa é que esses valores lógicos têm que ser diferentes. Ou verdade na primeira, falsa na segunda, ou falsa na primeira, verdade na segunda. Tá bom? E aí, olha só que interessante. Quando ele traz essa primeira proposição, que diz assim, ou João é pediatra, ou Marcelo é pediatra, observe, uma dessas duas tem que ser verdadeira e a outra tem que ser falsa. Ou seja, o pediatra aqui ou será o João ou será o Marcelo, tá certo? Se o pediatra é João ou é Marcelo, é um dos dois, só pode ser um deles, você já exclui José. José, que foi a pessoa não mencionada aqui, ela não pode ser pediatra. Então, você já exclui. O José não pode ser o pediatra. Tranquilo? Por quê? Porque esse pediatra ou será o João ou será o Marcelo. Uma dessas apenas é verdadeira e a outra é falsa. E, logicamente, quem não foi incluído nessa proposição também é falso. Então, o José não pode ser o pediatra. Já avançamos um pouquinho, tá? Depois ele diz que ou José é neurologista ou Marcelo é cardiologista. Guarda um pouquinho essa proposição, porque a gente ainda não vai mexer nela. Ela ainda é inconclusiva, tá? Eu sei que o José não é pediatra, mas ele pode ser neurologista, tá? E aí, o Marcelo também pode ser cardiologista. Então, ainda essa opção aqui é inconclusiva. Vamos pular ela. Vamos para a terceira, que diz assim, ó, ou Marcelo é cardiologista ou João é cardiologista. Aí vamos lá. Se é ou, se é disjunção exclusiva, uma das duas precisa ser verdadeira. Ou a primeira ou a segunda, certo? Então, você tem Marcelo, cardiologista, João, cardiologista. Uma coisa certa. O José novamente foi excluído dessa afirmação. Então, com certeza, o cardiologista não é ele. Certo? Então, vamos lá. São 3 pessoas e 3 especialidades. Você já percebeu que o José não é o pediatra e o José também não é o cardiologista. Então, eu já excluí o José de 2 possibilidades. Só me sobrou uma, tá? Se ele não é pediatra, se ele não é cardiologista, com certeza ele é o quê? O neurologista, certo? Então, por eliminação, se o José não é o pediatra e também não é o cardiologista, o José só pode ser a especialidade que sobrou, que foi o neurologista. Tranquilo? Então, isso aqui é uma verdade, tá? Ó, José é neurologista, será uma verdade, tá? Nesse momento, eu vou retornar para aquela proposição que eu pulei, que estava inconclusiva ainda. Porque agora eu concluo que José é neurologista, é uma verdade. Ó. Olha a conclusão que eu tirei aqui embaixo. A mesma conclusão que eu tirei aqui embaixo está sendo afirmada aqui em cima. Então, sim, José é o neurologista. Isso é uma verdade. Tranquilo? Mas volta aqui para o comecinho, ó.
quando é que a disjunção exclusiva vai ser verdadeira? Quando os dois valores lógicos forem diferentes. Então, note, se o primeiro valor é verdade, obriga o segundo valor a ser falso. Ou seja, Marcelo não é o cardiologista, tá bom? Marcelo não é o cardiologista. Então, se o Marcelo não é o cardiologista e também não pode ser neurologista, até porque quem é o neurologista é o José, então observe. Quando eu vi aqui, ó, Marcelo é cardiologista, falso. Ele não é cardiologista. E também não é neurologista, porque o neurologista é o José. Percebeu que eu também já excluí duas possibilidades para o Marcelo? Nem pode ser cardiologista, porque essa proposição é falsa. E também não pode ser neurologista, porque o enunciado disse que os três têm especialidades diferentes. Eu não posso ter dois neurologistas, tá? Então, nem é neurologista, nem é cardiologista. Ou seja, o que sobrou para ele foi a pediatria. Marcelo é pediatra. Então, vamos lá. Eu já conheço a profissão de dois deles, a especialidade de dois deles. Sobrou uma pessoa para uma especialidade, ou seja, sobrou aí o João e a cardiologia. Logo, o João só pode ser o cardiologista. Veja, lá no problema, ele pede as especialidades do José, do João e do Marcelo, respectivamente. Então, o primeiro valor tem que ser do José, o segundo tem que ser do João e o terceiro tem que ser do Marcelo. Então, na ordem pedida pelo problema é neurologista, cardiologista e pediatra. Alternativa B, tranquilo? Então, essa realmente é uma questão um pouquinho mais desafiadora, beleza? Mas aí tá bem comentadinha, né? Bem explicadinha. Eu acredito que você não tenha mais problema para resolver esse tipo de questão, tá bom? Ficamos por aqui, então, resolvidas as 5 questões desse vídeo. Vão aguardando que em breve teremos novos vídeos com novas questões e novas dicas, tá certo? Continuem assistindo os vídeos, valeu? Então, até a próxima. Tchau, tchau. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo comentando questões de concursos públicos, tá? Terceira parte das questões banca AOCP, beleza? 5 questõezinhas dessa banca que é muito frequente em concursos públicos, tá bom? Vamos ver o que temos para hoje. Questão número 11. Diz assim, ó. Negar, ó, presta atenção nisso. Negar, logicamente, a proposição composta x é diferente de 2 e x é diferente de 3 é... Galera, vamos imaginar que x diferente de 2 é uma proposição. Vamos chamar essa proposição de P, tá bom? E x diferente de 3, outra proposição, que eu vou chamar de Q, tá bom? Então, x diferente de 2 é P, x diferente de 3 é Q, tá bom? Então, aqui eu tenho P e Q. Eu tenho uma conjunção. E o que eu quero fazer com essa conjunção, com esse P e Q? Eu quero negar. Leis de Morgan. Eu quero negar o P e Q. Ó, P e Q eu quero negar. O que eu faço? Nego as duas, troco I pelo OU. Se fosse P ou Q, negava as duas, trocava o OU pelo I. Tá bom? Leis de Morgan. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que negar x diferente de 2, negar x diferente de 3 e trocar esse I pelo OU. Mas vamos lá.
Quando o x não é diferente de 2, ele é o quê? Igual. E quando o x não é diferente de 3, ele é o quê? Igual. Então, quando eu nego x diferente de 2 e quando eu nego x diferente de 3, eu fico com x igual a 2, x igual a 3. Como eu estou negando a proposição composta, além de trocar o diferente pelo igual, negando assim cada proposição simples, eu ainda troco i pelo ou seja, a respostinha aqui, ó, a alternativa é, tá bom? Ó, você negou a primeira, x igual a 2, negou a segunda, x igual a 3, trocou o i pelo ou, aplicou leis de Morgan, as leis da negação lógica, tranquilo? A primeira questão fácil já foi, tá bom? Questão 12. Caso seja mantida a lei de formação da sequência 1A, 2P, 3 pai, 4 dado, 5 arroz, 6 batata, 7 contato, 8 a alternativa que figura um possível elemento que completa a sequência é... Gente, sequência lógica. Preciso descobrir um padrão, preciso descobrir uma regra. Nesse caso, o que a gente está percebendo? Que eu tenho números e palavras alternadas. E que observe também um detalhe. A primeira palavra vem antes do elemento 1. Ele tem uma letra. A segunda palavra vem antes do elemento 2. Tem duas letras. A terceira palavra vem antes do elemento 3. 3 letras. Então, se você observar bem, cada palavra dessa, ela tem a quantidade de letras do termo anterior. Vai ver com arroz, que tem 5 letras, com batata, que tem 6 letras, com contato, que tem 7 letras. Então, evidentemente que aqui eu preciso ter uma palavra com 8 letras. Porque depois de um número vem uma palavra. E a quantidade de letras dessa palavra é o número que está aqui anterior a esse termo. Então, aqui nessa posição desconhecida, eu preciso ter uma palavra com 8 letras. A única palavra com 8 letras que eu tenho aqui é o quê? Hexágono. A alternativa A, tá bom? Então, eu vou observar que eu tenho letras e números alternados, na verdade, palavras e números alternados, onde a quantidade de letras de cada palavra se dá pelo número anterior a essa palavra. Tranquilo? Então, percebeu isso? Resolveu fácil a questão de número 12. Tranquilo? Questão 13. Quando dizemos que não é verdade, quando dizemos que não é verdade que Pedro é médico e Marcos não é alto, é logicamente equivalente a dizer que é verdade que... Vamos lá. Então, essa proposição que ele fez aqui, Pedro é médico e Marcos não é alto, não é verdadeira, ou seja, ela é falsa. E essa proposição falsa, ela é logicamente equivalente a qual delas? Presta atenção numa coisa. Pedro é médico é uma proposição simples. Marcos não é alto é outra proposição simples. E eu estou juntando essas duas proposições simples, com o conectivo i, com uma conjunção. Presta atenção numa coisa. A conjunção, ela só é verdadeira quando as duas proposições são verdadeiras, tá? Então, isso aqui seria verdade se a primeira fosse verdadeira e a segunda também fosse verdadeira, ok? Se ela tivesse a primeira proposição verdadeira e a segunda verdadeira, ela seria uma proposição verdadeira. Só que, vamos lá. Ele não quer que essa proposição seja verdadeira. Ele quer que seja
falsa. Ó, quando dizemos que não é verdade isso aqui, significa dizer que isso aqui é falso. Então, para que essa proposição seja falsa, é necessário que pelo menos uma das duas seja falsa. Tá bom? Ó, se pelo menos uma das duas for falsa, a minha conjunção ela não é verdadeira. Ou seja, a proposição ela vai ser falsa, ou seja, ela não será verdadeira se pelo menos uma das duas proposições simples, uma ou a outra, forem falsas. Ou seja, Pedro não é médico, nega a primeira. Marcos é alto, nega a segunda. Então, eu preciso ter pelo menos a primeira falsa ou a segunda falsa. Pelo menos a primeira falsa ou a segunda falsa. Ou só a primeira, ou só a segunda, ou as duas. Tá bom? Então, lembrar que como isso aqui é falso, para ser falso, pelo menos uma das duas proposições tem que ser falsa. Tá bom? Se pelo menos uma das duas é falsa, a negação da primeira ou a negação da segunda vai ser algo verdadeiro, tá? Isso prova que a negação de I é ou. Minha resposta está na alternativa E. Tranquilo? Então, a gente precisa prestar atenção nessa questão, que ela é maliciosa, tá? Essa proposição composta que ele dá aqui, ela tem que ser falsa, ela não pode ser verdadeira. E para isso ser verificado, é necessário que pelo menos uma delas, ou seja, uma ou a outra, sejam falsas. Ou seja, ou eu vou negar a primeira, ou eu vou negar a segunda. Ó, é justamente o que eu tenho na alternativa E. Tranquilo? Questão 14. Ele diz assim, ó. Os próximos dois números da sequência, 16, 21, 31, 46, 51, 61, 76, 81, 91, são... Vamos lá. Sequência lógica, toda vez eu tenho que procurar um padrão, beleza? Então, vamos olhar aqui, ó. O primeiro termo é 16 e o segundo termo é 21. De 16 para 21, aumentou 5, certo? De 21 para 31, aumentou 10. E de 31 para 46, aumentou 15, tá? Então, ó, mais 5, mais 10, mais 15, ok? Continuando, mais 5, mais 10, mais 15, percebeu? E continuando, mais 5, mais 10, a próxima soma deveria ser mais 15. Porque, observe, eu sempre estou somando 5, depois 10, depois 15. Volto para 5, depois 10, depois 15. Volto para 5, e depois 10, e depois 15. Então, sempre vai ser assim, tá bom? Ó, 5, 10, 15, 5, 10, 15, 5, 10. A próxima soma será com 15. Então, vou fazer 91 com 15, que dá 106. E como para essa soma aqui, ó, que determina o primeiro termo desconhecido, eu somei 15, na próxima eu vou somar apenas 5. Tá? Ó, como eu somei 15 anteriormente, a próxima soma será 5. Como eu já tenho 106, 106 com 5, 111. Então, os dois próximos termos da minha sequência são 106 e 111, alternativa B. Beleza? E fechando esse vídeo, vamos para a questão 15, que diz assim, ó. Quando afirmamos que Joaquim não é prefeito ou Humberto é mineiro, é do ponto de vista lógico o mesmo que afirmarmos que, olha lá, então ele me dá
uma disjunção, Joaquim não é prefeito ou Humberto é mineiro, e do ponto de vista lógico, é equivalente você ter qual dessas afirmações. Então, ó, se ele está querendo uma proposição que diga a mesma coisa, obviamente que ele está procurando uma proposição equivalente, tá bom? E aí você vai lembrar que existe uma equivalência que, inclusive, eu mostrei em vídeos aqui no canal, que é a equivalência do se então com o ou, né? Da condicional com a disjunção, que é aquela ideia do Neymar, é aquela macete do Neymar, tá? Se você tem o se então, ó, troca o se então no ou, nega a primeira, mantém a segunda. Neymar, ó, nega a primeira, mantém a segunda. Isso quando eu tenho uma condicional, quando eu tenho o se então. Então, vou trocar o se então pelo ou. Se eu posso trocar o se então pelo ou, a recíproca também é verdadeira. Eu posso trocar o ou pelo se então, aplicando também o Neymar. Quer dizer, nega a primeira, mantém a segunda, troca o ou pelo se então. Tá? Então, você pode sempre trocar o se então pelo ou, mas pode também trocar o ou pelo se então. É recíproco, tá? Sempre quando você tiver essa equivalência do se então com o ou, regra do Neymar. Nega a primeira, mantém a segunda, tá? Então, no caso aqui, ó, eu vou ter que negar a primeira. Então, Joaquim é prefeito. E eu vou manter a segunda, Humberto é mineiro. Troco o pelo se então. Tá? Ó. Então, negou a primeira, tá vendo? Ó? Joaquim é prefeito. Mantém a segunda, Humberto é mineiro. Trocou o pelo se então. Então, se Joaquim é prefeito, então Humberto é mineiro. Respostinha aí na letra B, ó. Se Joaquim é prefeito, então Humberto é mineiro. Tranquilo? Questõezinhas bem rápidas, manjadinhas, mas que você precisa ir estudando isso para concurso, porque quase todo concurso elas aparecem, tá? Então, quanto mais treinado você tiver, melhor. Tranquilo? Espero que tenham gostado do vídeo e aguardem aí os próximos, tá? A gente está focando muito nessas resoluções de questões de concurso, tanto de matemática quanto de raciocínio lógico, tá bom? Então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo, tá bom? Valeu!